Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita e se juntam a nós para a realização do Evangelho no Lar. Lembramos que no início da reunião devemos colocar sobre a mesa uma jarra com água e os copos em números suficientes para todos os participantes. Vamos debruçar-nos agora nos próximos minutos sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos convidá-lo para o nosso lar. E para tal é necessário prepararmos esse ambiente do lar, mas também o nosso íntimo, o nosso ambiente mental. E como habitualmente fazemos, vamos escutar uma canção. Página 17. Cristo vai voltar. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer, sofrer. Cantemos nossa alegria de viver, viver. E seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor, dando o exemplo de nosso querer. Prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar, solar. Provemos como os cristãos devem amar, amar. Construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar, balhar. Mostremos-lhe de Jesus o meigo olhar, olhar. Ela virá em busca do amor que ao coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Senhor Jesus, Mestre amigo, no início de mais um Evangelho no Lar, agradecemos podermos estar reunidos em família para recordar os Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, ter ouvidos de ouvir, como Tu disseste, para podermos fazer deles um guia da nossa conduta no dia a dia. Esparge a Tua luz, Senhor, sobre todas as famílias que nos assistem e que possamos em conjunto aprender um pouco mais de modo a aproveitar esta oportunidade que nos deste de podermos estar aqui hoje. Fica connosco, Senhor, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23º, Estranha Moral, o item 4, 5 e 6. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, aos seus irmãos, às suas irmãs, ou ao seu pai, ou à sua mãe, ou a sua mulher, aos seus filhos, ou às suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29.
Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vós vedes que tudo deixámos e vos seguimos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém deixará pelo reino de Deus ou a sua casa, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus irmãos, ou a sua mulher, ou os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Um outro disse-lhe: Senhor, eu vos seguirei, mas permita-me dispor antes o que tenho em minha casa. Jesus respondeu-lhe: quem quer que, tendo a mão na charrua, olhar para trás dele, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renúncia à família seria a negação. Não temos, aliás, na memória a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? Há ainda deveres que se sobrelevam a outros deveres. A lei não impõe uma obrigação à filha de deixar os pais para seguir o seu esposo? No mundo, proliferam os casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem por isso. O distanciamento não diminui nem o respeito, nem a solicitude que devem aos seus pais, nem a ternura por seus filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar a seu pai e a sua mãe, nem do sentimento de afeto paternal, com mais forte razão se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, por uma hipérbole, como é imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Elas deviam, antes de mais, ser menos chocantes para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto nas famílias como nas raças. Elas corrompem-se se não houver cruzamento, se não se enxertarem umas nas outras. É uma lei da natureza que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas não são consideradas aqui senão sobre o ponto de vista terreno. O Espiritismo não as faz ver de mais alto, mostrando que os verdadeiros laços da afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se quebram nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 4, números 18 e capítulo 14, número 8. A mensagem desta semana do livro Vem Comigo, do Espírito Maria Teresa Magalhães, psicografia Arnaldo Costeira. Separação. Conta-se que José, o magnífico carpinteiro de Nazaré, quando 4 filhos saltavam pelos cantos do seu lar humilde, mas onde a espiritualidade marcava presença, foi arregimentado, com muitos outros companheiros, pelas tropas romanas ocupantes da Galileia para a construção da estrada na região, que ficou como romana em regime de verdadeira escravatura. A família, vivendo do pecúlio arrecadado pelo trabalho honesto, viu-se separada do pai dedicado e do esforço querido. Ele e todos os outros homens úteis de Israel. Foi uma separação dolorosa que durou semanas, tanto mais que os clientes da carpintaria não cuidaram de compreender o que se passava
e começaram a exigir o cumprimento dos contratos estabelecidos. Foi essa dolorosa separação que terá ditado o pedido de Jesus, apenas com 8 anos, para aprender a arte de carpintaria, trabalho que praticou até ao dia de início do seu ministério. No auge de qualquer separação que te atinja, elege sempre a luta pelo aprendizado, no constatar do valor de quem parte, no apoio de quem te deixou, ainda que por pouco tempo, e valoriza sempre o que de bom existe no próximo. Aproveita a oportunidade que te surge para amar e respeitar mais. As explicações que ouvimos, que lemos, estas particularmente que vamos retirando do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fazem-nos perceber aquilo que podem parecer contradições em fases e mensagens que ouvimos no Evangelho de Jesus. Estamos aqui todos num contexto que é o contexto do progresso, da evolução. Somos espíritos reencarnados. E estamos nesta fase da nossa evolução, aqui na Terra, para, da forma como Deus permite que aqui venhamos, tenhamos as condições de poder cada vez mais e melhor perceber quais são os pontos nevrálgicos da doutrina superior que até hoje ainda não conseguimos interpretar nem pôr em prática. A família é esse núcleo que Deus permite que tenhamos condições de conviver, de ter perto. Na família podemos encontrar diferentes espíritos reencarnados, espíritos com uma ligação passada de animosidade ou espíritos de uma ligação passada de bondade, de fraternidade, de muita ligação espiritual. O mundo na Terra permite-nos desta forma e através deste esquema elaborado pela providência divina compreendermos melhor como é que os ensinamentos de Jesus devem ser postos em prática. A família é esse núcleo, a sociedade é outro núcleo, onde também temos que nos inserir, mas nunca esquecendo que, havendo leis superiores, leis divinas, que estão na nossa consciência, nós nunca as podemos pôr de parte ou as podemos negligenciar. Isto é, quer queiramos estar neste ponto ou naquele, essas leis sobrepõem tudo aquilo que sejam as nossas interpretações íntimas, as nossas interpretações às vezes momentâneas, que vêm à nossa mente, à nossa predisposição, num sentido negativo que nos traz, sabemos nós, pela lei e pelo aquilo que os Espíritos nos contam, os dissabores, as desavenças, as enfermidades que vamos calcorreando ao longo das múltiplas existências no corpo. Os ensinamentos de Jesus permitem-nos perceber que a qualquer momento e em qualquer estado da nossa vivência nunca podemos esquecer as duas leis máximas que Ele nos lembrou, que é no amor a Deus, que é o Pai, e no amor ao próximo, como a nós mesmos, fazendo sempre ao próximo aquilo que gostaríamos ou aquilo que gostamos que o próximo nos continue a fazer. Somos eternos aprendizes da mensagem, cada vez mais vamos conseguindo juntar aos conhecimentos a prática da moral cristã, que é essa que temos mais fortemente enraizada como necessidade premente na nossa busca, e se assim o conseguirmos, se assim o fizermos no dia a dia, estamos no caminho que um dia poderá permitir-nos visualizar as moradas sublimes da casa do nosso Pai. Esta leitura de hoje, deste capítulo 23, Estranha Moral, vem naturalmente concitar-nos a uma reflexão muito importante. Jesus vem dizer que aqueles que deixarem o seu lar, os seus maridos,
os seus esposos, os filhos, para o seguirem, terão a vida eterna, não é? Como muitas das vezes se interpretou que para podermos ter a vida eterna teríamos que viver sem esses afetos, sem esses familiares. E não foi isso que Jesus quis transmitir com esta afirmação. Mas nós sabemos que Jesus, quando chegou a hora de iniciar a sua tarefa de disseminação da Boa Nova, ele deixou o seu lar, deixou a sua mãe, deixou o seu pai, e não foi por ter partido para ensinar e para ajudar e para esclarecer que deixou de os amar menos. Francisco de Bernardone, 13 séculos depois, em Assis, deixou o conforto do seu lar, de uma família rica, deixou todos os bens provenientes do seu pai, para vivenciar estes mesmos ensinamentos, para viver para os pobres, para aqueles que necessitavam. E não foi por isso que deixou de amar menos os pais. Então a questão aqui não se põe do ponto de vista do abandono, da separação ou da ingratidão para com os familiares. Coloca-se no ponto de vista daquilo que é mais importante para nós em relação à nossa existência. Aquilo que tem a ver, muitas das vezes, com questões materiais e aquilo que tem a ver com as questões espirituais. É aqui que Jesus vem, de alguma forma, trazendo numa afirmação mais exagerada, para nos ensinar que o mais importante para nós podermos ter a vida eterna, ou seja, para nós podermos avançar mais rapidamente em termos morais e chegar à perfeição, é que devemos dar mais importância às questões espirituais e menos às questões materiais. E esta é uma constatação atual. Quantos hoje abandonam os filhos em prol da sua atividade profissional, ou em prol da sua carreira, ou em prol da sua ambição e da necessidade de cada vez possuir mais? Quantos filhos abandonam os seus pais pela mesma razão, em busca de melhores condições de trabalho, em busca de salários mais altos, muitas das vezes aqui no nosso país deixando o país, indo para outros países, em busca de questões que, na maior parte das vezes, têm a ver com questões materiais, com questões de bem-estar, que são transitórias, que vão deixar de existir porque nós não somos seres unicamente materiais. Nós somos seres espirituais que, neste momento, aqueles que estamos encarnados à superfície da Terra, temos um corpo material, mas que não é o principal. O corpo vai morrer e nós vamos continuar a existir enquanto seres espirituais. E vamos habitar o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, esse mundo que Jesus falava como a vida eterna. E o que é que nos vai acontecer quando retornarmos à pátria, à verdadeira pátria, que é o nosso lar no mundo espiritual? O que é que nós vamos ter quando lá chegarmos? O que é que nós conquistamos desta nossa experiência na carne, que é importante para esse mundo espiritual? Pois tudo aquilo que diz respeito à parte material, nós vamos ter que nos libertar deles, desses aspectos, dessas prisões, muitas das vezes, que ainda nos atrasam na nossa caminhada. Então Jesus queria mostrar-nos isso mesmo, que na nossa vida nós temos que fazer escolhas. Na nossa vida nós temos que encontrar momento para aquilo que é mais importante, que é a nossa essência espiritual, a nossa vivência espiritual. Não é descurar de todo a parte material, naturalmente, mas é colocar na balança entre aquilo que são o tempo que nós dedicamos às questões materiais e o tempo que nós dedicamos às questões do espírito, do nosso ser. Porque aqueles que hoje dedicam-se mais tempo
a seguir Jesus, ou seja, a fazer o bem, a fazer a caridade, a procurar cumprir os seus ensinamentos, certamente que estarão melhor preparados e terão um regresso à pátria espiritual diferente daqueles que não se preocupam com isso, que apenas vivem ainda para os prazeres, para tudo aquilo que a matéria proporciona. Então esta reflexão de hoje, desta passagem do Evangelho, é para nós analisarmos a nossa vida, analisarmos aquilo que temos feito dela e o que temos dedicado a seguir Jesus e o que temos dedicado a seguir Mamon, como Jesus também referiu em determinado ensinamento. Não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode querer as duas coisas, o céu e a terra. Então nós temos que repensar bem aquilo que é mais importante para o nosso espírito. Então, neste momento, vamos aproveitar esses instantes em que estamos reunidos em família e agradecer ao Mestre amado Jesus, aos nossos irmãos, aos nossos protetores que nos acompanham na nossa existência terrena e também nos apoiam no nosso lar. Nesse instante, que possamos elevar o nosso pensamento até Deus e que possamos ser gratos pela família que temos, pelos filhos que a bênção divina nos uniu, pelos pais e, acima de tudo, Senhor, nós vos pedimos que também abençoe o propósito individual de cada um de nós, como na mensagem do Evangelho de hoje, que possamos ter mais consciência do nosso papel e dos compromissos que nos propomos a fazer aqui na Terra. E que esse amor, exemplificado por Jesus, possa ser a fonte divina, a fonte de sustentação para a nossa caminhada aqui na Terra. E é também olhar para o nosso planeta Terra, que passa nesse instante por esse longo processo de transformação para um mundo de regeneração. Que possamos nós, a partir de cada um de nós, tomarmos a ciência, a coragem e olharmos com esperança, com fé e com passos concretos para a nossa modificação interior. E também olhar pelo nosso planeta Terra como comunidade, como países e como irmãos, ainda tão distantes que estamos, Senhor, da Tua paz, a Tua verdadeira paz. Que possamos nós, como nosso irmão Francisco, sermos instrumento da Tua paz, a começar pela paz nos nossos próprios corações e seguirmos a olhar e vibrar pelo mundo terra, que possa nesse instante ser envolvido por bênçãos de luz e de paz, que esse discernimento, que a concórdia, que o diálogo possa se estabelecer especialmente nos países que se encontram sobre os augúrios da guerra. Que possamos nós, Senhor, vibrar este amor, o amor que Tu, Mestre Jesus, nos ensinastes. Abençoa, Senhor, a todos esses irmãos e dai-nos a Tua coragem e a Tua fé para seguirmos em frente. Assim seja. Página 19. Oração de São Francisco. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos com humano calor.
Francisco é seu nome. João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. De Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga aqui presente fluidificou para todos nós. Aproveitemos estes momentos em família, em serenidade, em harmonia, para continuarmos, se necessário, tratando de outros assuntos familiares. Lembramos que os textos que escolhemos e que trazemos para o Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, poderão ter acesso a eles previamente. Basta assinarem o jornal e recebê-lo comodamente nos vossos lares. Para todas as informações necessárias a obter essa assinatura, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Lembramos que amanhã estaremos de novo em contacto com todos vocês, com mais uma palestra pelas 20h30, e na sexta-feira e na segunda, também no mesmo horário, mas das instalações da Associação, estaremos novamente transmitindo mais uma palestra. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.